Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alain Murilo e hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso itinerário Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, componente curricular, recursos e sustentabilidade. Apenas dando uma retomada, falando a respeito das últimas 2 semanas que eu não consegui postar as aulas devido a um probleminha que eu tive com o meu áudio. Eu não estava conseguindo gravar a voz, não consegui fazer uso dessa, da gravação. Eu gravava o vídeo e não saía minha voz, mas eu já consegui solucionar esse problema. Então vamos estar dando continuidade às aulas virtuais aqui. Para os meus alunos do presencial, eu passei o material em PDF a respeito das duas últimas aulas. A gente tratou do tema pegada de carbono e algum temas sobre a obtenção de certos materiais utilizados na construção civil, principalmente cimento e aço, que são dois dos materiais que deixam a maior pegada de carbono, é, de, que deixam uma pegada de carbono extremamente grande no nosso planeta. Mas hoje a gente vai falar bastante a respeito dos impactos da obtenção de certos materiais para a construção, desses, principalmente do metal e do aço e do cimento, que são bastante custosos. Eles, apesar de serem viáveis economicamente, ecologicamente falando, são alternativas que deixam uma grande pegada ecológica no nosso planeta. Então, vamos dar início aqui, apenas recapitulando que o nosso componente curricular está buscando justamente abrir essa discussão sobre a origem dos materiais que são utilizados tradicionalmente na construção civil. Os processos de produção a gente já falou bastante nas aulas anteriores. Mas hoje, então, como foi dito, vamos falar sobre os impactos. Apenas introduzindo o assunto sobre a mineração, ela é uma atividade econômica industrial associada a diversos impactos ambientais, tais como a contaminação dos recursos hídricos. Então, toda vez que vem mineração na minha cabeça, principalmente uma atividade que é muito impactante ambientalmente, é o garimpo. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, uma foto da Serra Pelada, que foi um garimpo realizado no Pará na década de 80 e foi uma grande concentração humana, ó, parecia um formigueiro. Ó. Olha, a gente olha aqui assim, você olha de longe, parece um formigueiro, mas são pessoas que estavam trabalhando na busca do ouro no garimpo, e essa atividade dela após o esgotamento das jazidas impactou em grande escala toda a geografia da região. Olha que ficou, como que era feito as escavações, o garimpo, ele deixou um grande impacto ambiental naquela região. Então, apenas para evidenciar que como que essa atividade ela é impactante ambientalmente falando. Apesar de ser considerada sinônimo, como foi falado, socioeconômico e ser essencial à sociedade, porque praticamente todos os nossos bens de consumo necessitam de algum elemento, algum material que são provenientes de mineração. Ela apresenta esse alto potencial de impacto ambiental, mesmo sendo feita da forma mais planejada, vamos dizer assim, possível, ainda vai gerar um grande impacto ambiental. Justamente essas empresas mineradoras, essas grandes mineradoras do nosso país, elas têm que apresentar muitos projetos para compensar esse excesso de impacto ambiental que elas ocasionam. Exemplo, o Vale do Rio Doce, que é uma das maiores mineradoras do planeta. Ela tem que estar sempre dando contrapartidas da sua emissão de gases do efeito estufa, da pegada de carbono. Ela existe uma coisa
que é feito para contrabalancear esse excesso de emissão de gases, que são os créditos de carbono. Então, essas empresas que poluem muito, elas acabam comprando créditos de carbono de parceiros, de países ou até mesmo de empresas que elas estão empresas que conseguem zerar a sua pegada ecológica. Então, indiretamente, essas grandes empresas conseguem compensar essa emissão comprando esses créditos de carbono. Mas é uma atividade que mesmo com esses mecanismos, ela gera muita emissão de gases, do efeito estufa, principalmente. Caso da poluição dos recursos hídricos, principalmente em garimpo assim que não é regularizado, tal qual foi na Serra Pelada, que foi uma corrida do ouro, né? Foi uma coisa assim, sem regulamentação alguma, descobriram as jazidas, já foi o pessoal lá para garimpar e pouca gente fiscalizando. Ocorre que não fazem da maneira correta e acabam poluindo ainda mais. E principalmente antigamente usava-se muito o mercúrio. O mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente e ele consegue fazer com que o ouro ele se separe dos sedimentos. Só que o mercúrio é um metal pesado e é extremamente tóxico e poluente. Então, quando utilizavam mercúrio nesses garimpos, esse material acabava poluindo os rios. E metais pesados têm uma característica que é bastante perigosa, que chama-se bioacumulação. A bioacumulação nada mais é que quanto mais tempo você fica exposto ao elemento, mais ele vai acumular no organismo. Então, até na disciplina de química, que eu ministro também para os segundos anos, a gente estava trabalhando esse tema a respeito de mineração, barragens, e a gente falou bastante dos metais pesados e do mercúrio, que em algumas terras indígenas lá da Amazônia já haviam até restrições na dieta de certas tribos, porque os peixes da região em que eles estavam pescando para se alimentar já estavam com excesso de mercúrio devido a esse fenômeno da bioacumulação, e eles acabavam se contaminando, podiam até acabar intoxicados. Então, a mineração, principalmente garimpo de ouro, é uma coisa que acaba gerando muito impacto e muita poluição, degradação do meio ambiente. Como foi falado, né, ele é uma substância tóxica que afeta tanto o ser humano quanto os animais. O escoamento das águas também pode levar o mercúrio até os recursos hídricos, contaminando e causando em risco a ictiofauna, conjunto de peixes existente em uma região, como foi mencionado anteriormente. As áreas de garimpo, especialmente em Minas Gerais, na província aurífera do quadrilátero ferrífero, apresentam rejeitos ricos em arsênio. Rejeitos de minério com concentração de arsênio foram depositados às margens de rios, contaminando os recursos hídricos e solo. Então, o arsênio também é um metal pesado, extremamente tóxico, que pode contaminar tanto recursos hídricos quanto o próprio solo. Então, todo o descarte desses rejeitos deve ser feito de uma maneira bem regulada, bem organizada, para que não corra esse risco. Então, a atividade mineradora é extremamente perigosa no ponto de vista para a flora e para a fauna, até para risco da vida humana, das pessoas que vivem próximas a essas mineradoras. Quanto aos impactos ambientais da mineração, podemos citar o aumento da turbidez e variação da qualidade da água, a alteração do seu pH, contaminação do solo e da água com os metais pesados. E também ela acaba reduzindo o oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, que acaba prejudicando principalmente a vida aquática
de, de certos biomas. Então os peixes sofrem muito, peixes, as plantas que vivem que necessitam desse oxigênio dissolvido, e eles acabam sofrendo bastante. A mineração também é responsável pelo assoreamento de rios, porque a atividade mineradora necessita muito do, do uso da água, e além do uso da água acaba prejudicando o leito dos rios, causando assoreamento, e, e acaba que ela pode danificar e prejudicar os cursos das nascentes e a extinção da flora e da fauna, como foi dito. Esse textinho eu vou deixar para a gente estar fazendo a leitura hoje, leitura compartilhada na aula presencial. Fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram dessa aula. E a respeito do vídeo de pegada de carbono, eu vou estar fazendo um slide para a gente poder estar trabalhando esse tema. Desde já fica o meu agradecimento aqui para todos. Muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima, pessoal.